Muito boa tarde, começa aqui o programa Eclésia, um espaço informativo que o coloca a par dos temas que fazem a atualidade na Igreja Católica. A Quaresma abre o itinerário espiritual que nas próximas semanas interpela os cristãos a uma mudança de atitude e a olhar as necessidades do próximo como caminho de coerência com o Evangelho. É este o sentido da mensagem de Bento XVI para o tempo da Quaresma. O amor é o sentido do caminho. O caminho que os crentes estão desafiados a percorrer nos próximos 40 dias. O amor, porque é ele o cerne da vida cristã, como afirma Bento XVI na sua mensagem para a Quaresma. A indicação ganha outra nitidez na carta aos Hebreus, quando Paulo escreve: prestemos atenção uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Assim, o Papa sugere um coração sincero, firmeza na esperança e um olhar fixo no outro, nas suas necessidades. O aparente respeito pela esfera privada não é mais que uma máscara e uma desculpa para a indiferença, o desinteresse, o egoísmo. Bento XVI lembra que nesta Quaresma os cristãos não podem ficar indiferentes e alheios aos destinos dos seus irmãos. Cultivar a fraternidade é terreno fértil no qual poderá germinar a solidariedade, a justiça, a misericórdia, a compaixão. Este é o caminho da Quaresma. É o desafio que se impõe para preparar a Páscoa. Sugestão que não se esgota num qualquer preceito religioso. Do que se trata é de mudar o mundo, de o tornar mais digno e sustentável. É a via para inverter as aparentes incapacidades dos governos e das economias. A bem-aventurança dos que choram, para o Papa não é consolo que virá um dia. Refere-se a quantos são capazes de sair de si mesmos porque se comoveram com o sofrimento alheio. O encontro com o outro e a abertura do coração às suas necessidades são a verdadeira ocasião de salvação e de bem-aventurança. Prestemos atenção uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não devemos ficar calados diante do mal, escreve o Papa, que pensa na atitude daqueles cristãos que preferem, por respeito humano ou mera comodidade, adequar-se à mentalidade comum, em vez de alertar os próprios irmãos contra modos de pensar e agir que contradizem a verdade e não seguem o caminho do bem. A advertência cristã nunca há de ser condenação ou censura, é sempre movida pelo amor e pela misericórdia e brota de uma verdadeira solicitude pelo bem do irmão. A Páscoa está a uma distância de 40 dias. Cada um deles uma oportunidade para crescer, para mudar, para transformar o mundo de mãos dadas com o próximo. Jejuns e abstinências tradicionais do momento de nada valem sem a mudança do coração ou sem o amor que o alimenta. Com as sopas. Os consagrados querem dinamizar ainda mais as recomendações do Concílio Vaticano II no exercício pastoral e na forma como vivem os seus carismas. Uma determinação sublinhada em Fátima, onde decorreu a Semana do Consagrado. Concílio Vaticano II, Renovação e Esperança, Desafios à Vida Consagrada, 50 anos depois. Foi o tema desta semana de estudos promovida pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Uma forma de reunir consagrados de várias gerações, a fim de trocar experiências e conhecimentos sobre a importância deste momento de viragem para a Igreja Católica. Em primeiro lugar, dar graças, agradecer, celebrar este dom de Deus à Igreja, esta graça enorme do século XX, como a chamava João Paulo II. Depois, rejubilar por esta mensagem de renovação, de esperança. Em terceiro lugar, acolher e vivenciar o concílio, porque estamos certos de que a assimilação do mesmo ainda não é um facto conseguido.
Importa, assim, passar uma mensagem de renovação e esperança para que os textos do Concílio Vaticano II sejam explorados e postos em prática pelos consagrados que enfrentam novos desafios num tempo de grandes mudanças sociais. O desafio que se lhe coloca em primeiro lugar é a sua identificação com Cristo, encarnando cada instituto aquilo que é específico, a sua inspiração carismática, sabendo que com isso contribuem de uma maneira decisiva para o enriquecimento da Igreja, para o enriquecimento de cada diocese e para que a Igreja toda no seu conjunto possa corresponder plenamente à sua vocação e missão, à sua identidade própria, que é anunciar o Evangelho de tantas maneiras, tantos modos, tantas formas, que estão presentes em cada carisma, nesta sinfonia, nesta harmonia que representam os consagrados na Igreja e concretamente também os consagrados em Portugal. Desafios que revelam a necessidade de uma maior presença dos consagrados na sociedade. Iniciado há 50 anos, o Concílio Vaticano II deu o primeiro passo para uma renovação no interior do catolicismo, que tem vindo a amadurecer ao longo das últimas décadas. Se o Concílio pretendeu alguma coisa, foi refrescar, por assim dizer, o seu espírito, à luz do Espírito Santo, em ordem à transformação do mundo. Se não conseguir isso, e isto consegue-se através da nova evangelização, o Concílio ficaria a meio caminho. Refletir sobre este e outros temas foi o objetivo desta semana de estudos, que contou com várias palestras, onde se analisaram os textos do Concílio à luz dos dias de hoje. Acho que fundamental é uma recepção atual de um corpo doutrinal rico, variado, contextado. E eu acho que é fundamental sempre nós lermos os textos nos seus contextos, mas também lê-los no nosso próprio contexto. E hoje as situações são ainda mais alteradas culturalmente do que no tempo de cá 50 anos, o que é um desafio daquilo que o Concílio fez, daquilo do Concílio como estilo de discurso, como nova linguagem e também como capacidade de deixar que o Espírito Santo faça das suas e mobilize as pessoas por dentro. No ano em que se celebram os 50 anos do Concílio Vaticano II, há ainda muito para descobrir e para aprender. A fidelidade a cada momento da história é um sinal da fé em Deus, é um sinal da fé no Espírito, porque nós não nos agarramos a nenhum tempo, nem a nenhuma explicação contextualizada, mas sobretudo vamos à mensagem para a trazer vida e com um olhar de fé. Não foi por acaso que o Papa proclamou Ano da Fé, os 50 anos do Concílio, porque é sobretudo essa dimensão da fé aquela que vai trazer espírito renovador, bem fundamentado e não superficial, não nas pequenas coisas, que são aquelas que estão sempre a mudar ao longo dos tempos. Na realidade é preciso que a nossa imaginação dê lugar a novas formas de evangelização, que é isso que se espera, porque, de outro modo, o consumismo, o relativismo, etc., vão angustando a nossa capacidade de pensar, de refletir e, sobretudo, vão vedando a passagem para a transcendência. Uma semana de estudos onde se recordou o passado com o futuro no pensamento. E agora, a rubrica O Passado do Presente, Dom Manuel Clemente revela-nos mais algumas dimensões da vida e da santidade de Marcel Callot. Ao longo das últimas semanas temos apresentado uma história de martírio de Marcel Callot, onde contamos com a presença do Manuel Clemente. Cumprimento uma vez mais, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Uma presença que em cada semana nos olha a história, mas com um significado não só pertinente como útil ao seu passado para o nosso presente. Não é? E de que forma é que uma história de martírio pode interessar de facto Paulo, e pode ser pertinente para o presente que vivemos? Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Eu julgo, Paulo, que esta história, muito particularmente deste jovem, do Marcel Callot, deste mártir de Mauthausen, do campo de concentração de Mauthausen, pela sua fé, claramente pela sua fé, é uma história extremamente oportuna para os nossos tempos, quando se fala, e temos mesmo que falar, em nova evangelização, não é?
O Papa João Paulo II insistiu muito nisto, não é por acaso, ele veio de uma terra de muitos mártires, ele veio de Cracóvia, bem perto de Auschwitz, né? Muitos dos seus amigos morreram lá. Portanto, o Papa João Paulo II trouxe essa sensibilidade martirial, portanto, de testemunho verdadeiro do cristianismo para a vida da Igreja, ainda mais porventura do que outros. E agora o Papa Bento XVI insiste na nova evangelização, vamos ter em outubro um sínodo exatamente sobre esta temática da nova evangelização, e quando se fala nisso, eu creio que está a falar sobretudo do testemunho cristão. Porque quando se diz evangelizar, está-se a dizer o quê? Está-se a dizer propagar a boa nova, evangelho, boa nova, boa notícia que se dá, não é? E qual é a boa notícia que a evangelização traz? É a boa notícia da Páscoa de Jesus. Ou seja, nós não temos que fugir à vida, a vida é o que é, muitas vezes não é como nós prevemos. Às vezes torna-se muito mais difícil do que nós prevíamos, não é? Mas se for vivida com Deus, que é a sua fonte, também encontra em Deus o seu presente e o seu fim. Um fim sem fim. Não é? E, portanto, acaba por se impor a todas essas circunstâncias que a queiram estragar, que a queiram diminuir, que a queiram hostilizar à vida. E essa é a mensagem cristã, foi isso que Jesus Cristo viveu. Viveu na terra, viveu na sua família, viveu na sua oficina de Nazaré da Galileia, viveu, enfim, quando propagou aquilo em que acreditava e que trazia ao mundo, viveu e morreu por isso, mesmo quando lhe estreitaram tanto o caminho que ficou daquela dimensão da cruz, não é? Mas aí, mantendo-se fiel à sua fonte, ao seu pai, venceu. E por isso convenceu, e cá estamos hoje, 2000 anos depois. Ora, verificar isto ao longo das várias etapas da vida cristã destes 20 séculos é muito importante. Porque, digamos, a história da Igreja é mais uma garantia, de certa maneira, credibiliza ainda mais tudo aquilo que nos foi deixado na vida, na morte e, como sabemos, na ressurreição de Jesus de Nazaré. Ora, verificá-lo num jovem francês de 23, 24 anos, aqui tão perto de nós, Segunda Guerra Mundial, como ele consegue manter essa liberdade interior, que é autenticamente a vitória da fé, como diz um texto do Novo Testamento, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, não é? Mas vê-lo assim, ouvi-lo, pôs testemunhos de quem o conheceu, não é? É muito estimulante e creio que é um verdadeiro conteúdo da nova evangelização. O mundo de hoje não se vai converter, como nunca se converteu, com palavras. Não se vai converter com grandes espetáculos que nós possamos fazer. Agora, todos nós nos convertemos, não estamos fora desse mundo que também precisa da nova evangelização, todos nós convertemos perante factos que são ali, irrecusáveis, como manifestação de vida, de liberdade interior, como afirmação de uma humanidade plena, né? E por isso é tão interessante essa nossa história do Marcel Calot. É interessante a história dele, né? Para nós, né? Nesse sentido, nossa também. Então vamos aos últimos momentos de Marcel Calot, como foram felizmente guardados por um militar francês que também lá estava prisioneiro e que assistiu a esses momentos. E eu vou pedir ao Paulo para ler, como aliás também depois a alusão que João Paulo II lhe fez a Marcel Calot na sua beatificação em 1987. Muitas vezes os doentes caíam no buraco da latrina e aí morriam. Foi o que quase aconteceu a Marcel. Contudo, Thibaudot, um coronel francês, também prisioneiro, viu e, como não havia guardas por perto, puxou e levou-o de regresso para a casa. Fez um chá de casca de carvalho para lhe aliviar a desinteria. Quando voltou para ele, Marcel estava a morrer e já não conseguia beber ou falar. Mais tarde, Thibaudot afirmou: "Sou um velho parpaiot. Vi milhares de prisioneiros morrerem, mas fiquei impressionado com o olhar de Marcel Calot, porque nele havia algo de verdadeiramente extraordinário. Foi uma revelação para mim. O seu olhar exprimia a convicção profunda de quem ia ao encontro da felicidade plena. Era como um ato de fé e esperança numa vida melhor." O culto de Marcel Calot está fortemente implantado na Alemanha, onde é considerado um dos intercessores pela nação onde sofreu o martírio. Como tal, ele já não é apenas uma lembrança, mas aquele que cura as lembranças. Quando, em 1987, o Papa João Paulo II beatificou solenemente Marcel Calot, proferindo as seguintes palavras: "Toda a sua vida se tornou uma Eucaristia. Aludia a uma morte como consumação de toda uma vida de oblação, identificando Marcel como aquele que rezou na cruz pelos seus inimigos." Todo este trecho de Morreville, quer essa alusão ao testemunho de Thibaudot, do coronel que assistiu à sua morte, quer depois esta referência
à sua beatificação por João Paulo II, tudo isto nos daria muito pano para muitas mangas, mas eu vou apenas concentrar num ou noutro ponto. Antes de mais, nesse testemunho de Thibaudeau. Portanto, estamos com um oficial francês, que também está prisioneiro e que assiste, não digo por acaso, mas por providência, certamente aos últimos momentos de Marcel Calot. Ele estava lá então no campo de concentração, havia uma latrina, portanto, uma fossa de dejetos, onde, enfim, os prisioneiros iam fazer como podiam as suas necessidades, mas que era uma coisa extremamente precária, tinham que se agarrar num varão, muitas vezes já sem forças como eles estavam, que iam, e morriam lá, nessa fossa de dejetos. O Thibaudeau reparou nisso e como não havia nenhum guarda por perto, porque eles não podiam auxiliar outros prisioneiros, não é? Conseguiu tirá-lo de lá e assiste então a esses últimos momentos, leva-o para casa, para aquele sítio e vai-lhe preparar um chá porque para aliviar até a sua desinteria. E no entanto chega Marcel Calot, ainda tem tempo de pronunciar o seu nome, Marcel Calot Rennes, e isso vai ser muito importante depois, porque é este Thibaudeau que vai sobreviver ao campo de concentração e irá a Rennes à procura da família de Marcel, que quando começaram a regressar os prisioneiros, depois da vitória dos aliados, começam a regressar, eles sempre à espera que viesse o Marcel, nunca voltou. Quem vem com as notícias é este Thibaudeau, que conta o que nós sabemos acerca dos últimos momentos de Marcel Calot. Foi verdadeiramente providencial. Mas reparemos, ele é cristão, mas é um cristão calvinista. Ele diz que eu sou aí, a expressão dele... Parpaillot. Eu sou um velho Parpaillot, que era um nome de borboletas que os católicos franceses davam aos calvinistas franceses. Portanto, ele não era um católico, mas aí está em perfeita sintonia, porque estamos no cristianismo essencial, né? E esse aceno à ressurreição, porque ele diz, eu vi morrer tanta gente durante a guerra, enfim, as lutas em que ele também esteve, o Thibaudeau, mas nunca vi ninguém morrer assim com um olhar tão cheio de certeza, como se isso é invisível. Portanto, é claramente um aceno da ressurreição. Eu, enfim, no último momento desta nossa série de programas, porque o tempo é escasso, eu queria apenas chamar a atenção para o seguinte. De vez em quando vem aí a polémica e aos debates, a atitude da Igreja, e concretamente do papado, durante a Segunda Guerra Mundial, e face ao nazismo, condenou, não condenou, etc. Muito rapidamente, até porque noutros programas e noutras alturas nós já falámos disso, é preciso verificar que a margem de manobra da Igreja era, enfim, aparentemente muito curta, porque publicamente pouco se podia fazer face a esses regimes totalitários, concretamente face à Alemanha. Até porque qualquer protesto mais claro que o Papa fizesse em Roma, né, repercutia-se imediatamente nas condições em que estavam os prisioneiros ou as populações católicas dos territórios ocupados pelos nazis. E, portanto, o Papa, nesses termos de pronunciamentos, pouco podia fazer. O que o Papa Pio XII fez foi impulsionar, tanto quanto pôde, quer em Roma, quer na Alemanha, quer em todo o lado, redes de apoio, enfim, acobertando gente que fugia, até passando para territórios fora do nazismo. Nesse aspecto foi importantíssimo o papel do então representante da Santa Sé na Turquia, o Roncalli, que será o futuro João XXIII, na passagem de judeus pela Turquia, Roma e Israel. Esse tipo de apoio pode fazer. Mas eu queria salientar com Marcel Calot algo de fundamental. É que a grande atitude da Igreja face a esse totalitarismo nazi revela-se em personagens como este. Ele não é o único, há muitos mártires cristãos nos campos de concentração. Também é muito conhecida a sua contemporânea Edith Stein, não é? Essa judia que se tinha convertido ao catolicismo e tornado carmelita, e que também vai morrer num campo de concentração por essa altura, e também pela sua fé, e também com sentido de missão, até junto dos seus irmãos judeus também. Portanto, são muitas atitudes como estas, e todos que têm sido recentemente beatificados e canonizados, vítimas desses totalitarismos, no caso da Alemanha, mas podíamos falar de outros, e que pela sua liberdade interior criaram oásis de eternidade em tempos tão drásticos e tão fugazes. E sem dúvida nenhuma que o exemplo de Marcel Calot é impressionante. E até por isso que diz, depois o texto a acabar, que o Paulo leu, porque ele continua a ser muito venerado pela própria Alemanha, porque ele conseguiu
como muitos outros na Alemanha, alemães também, alguns católicos, sinceros, cristãos, até de outras confissões, manter uma liberdade de espírito onde finalmente a reconciliação se faz. Não é? E isto ultrapassa-se tudo aquilo que nos divide da mesquinhez humana, e ultrapassa-se por um excesso de dom, por um excesso de caridade, por uma oblação, pela tal vida transformada em Eucaristia, como João Paulo II dizia na homilia da sua beatificação. Nesse sentido, a vida de Marcel Callot é do que é mais estimulante do que pode ser um jovem cristão em qualquer tempo e, sobretudo, nos tempos que precisam de ser refeitos. E também nos de hoje, onde as contrariedades não têm, enfim, em nada se compara com este tipo de contrariedades que ele viveu, não é? Pelo menos aqui na Europa, não é? Aqui na Europa, sim. Aqui na Europa que nós conhecemos mais perto. Mas sempre um grande hino à liberdade humana, como ela se consegue a partir de Deus. Sr. Manuel, voltamos 2 ou 8 dias, por certo, para outros hinos à liberdade humana e à história do cristianismo que apresentamos nesta rubrica O Passado Presente aqui em cada semana, sempre com o Dom Manuel Clemente no programa Eclésia. Lembro que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem publicado a biografia de Marcel Callot e oferece um exemplar aos primeiros 5 telespectadores que enviem um mail para o endereço que aqui apresentamos na parte inferior do ecrã, apoio@fundacão-ais.pt. É tudo por hoje, ficamos por aqui, mas já sabe que nos pode ver também na internet, em agência.eclesia.pt. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.